Olá, irmãos, olá, amigos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja no coração de cada um de vocês. Eu sou o pastor Edson Gonçalves e vamos continuar o nosso desafio de ler a palavra do Senhor todos os dias, às 10 horas da noite, antes de dormir. Estamos descobrindo a palavra do Senhor. E a leitura de hoje está no Evangelho de João, capítulo de número 5. Diz assim a palavra do Senhor: Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: Queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. A observação aqui nesse texto é que não tinha uma certeza de quando o anjo descia para agitar as águas. Porém, esse homem estava ali há 38 anos e, como ele disse, sem condições de descer às águas quando elas eram agitadas, porque ninguém o ajudava. Tem pessoas que estão ao nosso lado e nós, às vezes, não ajudamos. Então, que fica aqui esse registro para que a gente possa observar. Versículo 10. Por isso, disseram os judeus ao que fora curado: Hoje é sábado, e não te é lícito carregar o leito. Ao que ele lhes respondeu: O mesmo que me curou me disse: Toma o teu leito e anda. Que coisa, né? Eles não estavam admirados do homem ter sido curado, mas eles estavam querendo repreender o homem porque ele estava carregando o leito dele no sábado. Ele não poderia ter carregado o leito dele no sábado. Mas, então, na cabeça daqueles que perguntaram, era preferível ele continuar paralítico, né? no seu leito, ao invés de carregar o seu leito. Versículo 12. Perguntaram-lhe eles: Quem é o homem que te disse: Toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: Olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. E os judeus perseguiram Jesus porque fazia estas coisas no sábado. Mas ele lhes disse: Meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Fica uma pergunta aqui: qual será o trabalho que Deus faz até agora? Fica aí uma pergunta, caso você queira responder, utilize aí os comentários para fazer essa resposta, dar essa resposta daquilo que Deus colocar no seu coração, e a gente pode até discutir em outra oportunidade. Versículo 19. Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo,
senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz. E maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Pois, assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem o Filho, de modo porque honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Aqui Jesus está desenvolvendo todo um argumento para convencer ou explicar para os judeus, aqueles que estavam questionando dele ter curado no sábado, e principalmente porque ele havia dito que era filho de Deus, que Deus era o seu próprio Pai. Jesus está aqui tecendo alguns argumentos dizendo que aquilo que ele faz foi por autorização do próprio Deus. E aí ele coloca para os judeus: ora, se vocês não confiam em mim como filho de Deus, como poderão confiar em Deus? Porque eu sou aquele que o Pai enviou. E quem honra a mim, ou seja, quem honra ao Filho, estará honrando também ao Pai. Versículo 24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Esta é a consequência de quem crê em Jesus. Não entra em juízo, passa da morte para a vida. Em verdade vos digo, que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo, e lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão, os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Aqui uma referência bastante clara ao dia do juízo final, ao dia do arrebatamento, em que todos iremos ser despertados. Aqueles que estiverem mortos serão ressuscitados, e aqueles que estiverem vivos serão transformados. Então há uma referência clara a esse dia, Jesus falando aqui para os judeus. E ele, Jesus, tem o poder para julgar. Versículo 30. Eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma por que ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim daquele que me enviou. Se eu testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Outro é o que testifica a meu respeito, e sei que é verdadeiro o testemunho que ele dá de mim. Jesus está falando aqui que o seu juízo é perfeito, porque o juízo que ele faz, ele é totalmente debaixo da vontade do Senhor Deus. E é Deus quem justifica e testifica sobre Jesus. Mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não aceito humano testemunho. Digo-vos, entretanto, estas coisas para que sejais salvos. Ele era a lâmpada que ardia e alumiava, e vós quisestes, por algum tempo, alegrar-vos com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço, testemunham a meu respeito de que o Pai me enviou. O Pai que me enviou, esse mesmo é que tem dado testemunho de mim. Jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele a quem ele enviou. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim.
contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Jesus está aqui incitando aos judeus para que eles busquem no Antigo Testamento as referências à sua vinda, a referência à sua obra, e quando os judeus ou qualquer pessoa examinar as Escrituras e conseguir enxergar pelos olhos do Espírito, pela iluminação do Espírito, conseguir enxergar a obra do Senhor Jesus no Antigo Testamento, irá reconhecer a obra do Senhor Jesus no Novo Testamento. Versículo 41. Eu não aceito glória que vem dos homens. Sei, entretanto, que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. Como podeis crer, vós, os que aceitais glória uns dos outros, e contudo não procurais a glória que vem do Deus único? Não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés, em quem tendes firmado a vossa confiança. Aqui Jesus está falando a respeito da lei, mostrando que a lei nos acusa de todos os nossos pecados. Porque se não tivesse lei, como iríamos ter consciência do pecado? Versículo 46. Porque se de fato cresceis em Moisés, também creríeis em mim, porque ele escreveu a meu respeito. Se, porém, não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Jesus encerra então este argumento de que ele pode sim curar no sábado, porque ele é o Filho de Deus, ele é o enviado de Deus, Deus dá testemunho dele, Deus o capacitou a ser o julgador da humanidade. É através da voz dele que nós iremos ressuscitar para ter uma vida eterna com ele, se nós crermos nele. E aqui ele fecha dizendo que tudo isso está escrito na palavra. Tudo está escrito em Moisés, Moisés escreveu, o Antigo Testamento dá testemunho do Senhor Jesus, e quando nós encontramos esse testemunho na palavra, quando nós lemos a palavra, encontramos ali a obra do Senhor, o nosso desejo deve ser de crer verdadeiramente na sua obra e encontrar aquilo que ele quer, que é a nossa crença nele, na sua obra, para termos vida eterna. Então, que nesta noite você possa continuar lendo a palavra, lendo conosco a palavra e encontrar nela a obra do Senhor Jesus. Vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, muito obrigado pelo testemunho que tu dás a respeito de Jesus na tua palavra. Jesus é o teu Filho unigênito. Jesus é aquele que verdadeiramente irá nos julgar. Porém, hoje Ele está com seus braços abertos para nos receber e que possamos, ao entender a Sua palavra, escolher a melhor parte, que é estar na presença dEle, crendo na Sua palavra. Por isso, nós te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Se você tem sido abençoado com estas mensagens, com a leitura que temos feito da palavra do Senhor, deixe o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe esta mensagem com todas as pessoas que você tem contato. Que Deus abençoe, que tenha uma boa noite juntamente com a sua família e que possamos continuar no nosso desafio amanhã no nome do Senhor Jesus.